A gente tem aqui uma separação, porque eu falei de domínio, eu falei de dados. A gente pode falar um pouquinho sobre o que são os dados, os estados da informação, né? Os princípios da segurança e aquelas medidas que a gente pode estar tomando para proteger nossos dados. Beleza? O cubo da segurança da informação. Isso aqui é um ótimo exemplo. Isso aqui é uma virtualização, é uma abstração que serve para você lembrar alguns tópicos da segurança da informação. A gente tem aí o estado das informações, a gente tem aí as contramedidas para a proteção das informações e a gente tem os princípios da segurança da informação. Vamos começar pelos princípios da segurança da informação. Nos princípios da segurança da informação, temos a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade é nada mais, nada menos do que você garantir que aquele dado, né, ele tenha acesso restrito apenas para aquelas pessoas que deveriam ter acesso, ou seja, somente quem deveria ter acesso àqueles dados deve ter acesso. Quando você entra no seu Facebook, se supõe que aquele login, aquela senha que você usa para logar no Facebook, garanta a sua confidencialidade. Porque você tem um acordo, por assim dizer, de confidencialidade, de segurança dos seus dados com aquela empresa. Você vai acessar uma conta do banco pelo celular ou pelo computador, e ao acessar essa sua conta bancária, você tem que botar lá a sua senha do banco, entre outras coisas, né? Então, para ter acesso à sua conta bancária, você tem um protocolo, que é essa senha, esse login, que normalmente é o número da conta, né? Ou o seu CPF. Então, você tem aquele protocolo, aquela senha e tal, que ela garante lá a sua confidencialidade. Então, Sérgio, o que é confidencialidade, afinal? Confidencialidade é você ter acesso aos seus dados e mais ninguém não autorizado ter acesso aos seus dados. Lembre que é isso aqui. Só quem deveria ter acesso aos dados que vai ter acesso aos dados. Isso é confidencialidade. O que é integridade? Integridade é você garantir que aqueles dados eles são íntegros, aqueles dados eles não são corrompidos, não são alterados, e que se forem alterados, essas alterações têm que ser registradas, e essas alterações elas têm que ser feitas somente por pessoas autorizadas. Então a confidencialidade ela deve ser mantida para poder somente quem deveria ter acesso aos dados terem acesso aos dados, e só quem deveria modificar os dados que pode modificar os dados. Isso é a integridade dos dados. Integridade seria que seus dados só seriam modificados pelas pessoas autorizadas a modificar aqueles dados. Alterar, salvar, deletar, etc. Então, isso aqui é a integridade, né? Aqueles dados não seriam corrompidos de nenhuma forma. E temos a disponibilidade. Antes de a gente passar para a disponibilidade, vamos falar um pouquinho sobre integridade. A integridade de dados geralmente a gente define integridade de dados como, por exemplo, você entra num sistema de uma empresa, vamos dizer uma loja aí, uma loja de roupas. Geralmente, um caixa de supermercado, por exemplo. Para você fazer o cancelamento de um pedido no caixa de supermercado, você nota que a galera tem que chamar o gerente ou o supervisor lá dos caixas para poder digitar uma senha específica para poder fazer o cancelamento, né? Isso aí é a garantia de integridade daqueles dados. Os dados eles só podem ser alterados pela pessoa autorizada. A pessoa autorizada, no caso, é esse supervisor, esse gerente do supermercado. Então, você vê que o caixa tem acesso, ele tem a senha do caixa, que ele acessa, ele consegue usar o caixa. Mas a alteração dos dados está em outro nível, tá? O acesso à alteração dos dados, ele é restrito somente ao gerente ou supervisor de caixa. Então, nesse caso, a gente garantiu aí a integridade dos dados, criando assim uma camada de segurança a mais, uma camada de autenticação de confidencialidade a mais para poder fazer essa alteração dos dados. Então, uma garantia de integridade dos dados. A disponibilidade é nada mais, nada menos que garantir que aquele dado vai estar disponível quando eu quiser, ou quando a pessoa que tem acesso àquele dado quiser. Por isso que não adianta você... É muito fácil a gente pensar em segurança da informação
se a gente pensar em esconder de fato. Mas se você tornar um sistema tão seguro a ponto do usuário, da pessoa que deveria estar acessando os dados, não conseguir ter acesso àqueles dados, então você não criou um sistema seguro. Aí você pode somente pegar o HD e enterrar no chão. Pronto. Não é isso que a gente quer. A gente tem interesse em criar um sistema seguro e para ser segurança de verdade, ele tem que não somente proteger, não somente garantir a integridade dos dados, mas ele tem que garantir a disponibilidade daqueles dados. O que é a disponibilidade daqueles dados? A disponibilidade dos dados é nada mais, nada menos do que a gente pegar lá aqueles dados e poder acessar eles, quem for autorizado, né? Quem for autorizado pode ter acesso aos dados. Somente quem for autorizado. Então, disponibilidade é justamente esse pilar que deve ser respeitado, que é, por mais seguro que algo seja, ele tem que ser de fácil acesso para a pessoa autorizada. Beleza? Temos aqui outra face, né, do nosso cubo da segurança da informação. Essa outra face é estados da informação. A gente tem aqui como estados da informação a transmissão, armazenamento e processamento. O que é isso? É a gente saber, por exemplo, que o dado ele tem 3 estados, que é os estados da informação. A informação está sempre em 3 estados. A gente pode definir aquela informação como uma informação em transmissão. Então, a gente tem protocolo de segurança para informações de transmissão. Por exemplo, um protocolo de segurança de rede de internet, aquele que tem no seu roteador para rede Wi-Fi, ele é um protocolo de segurança nessa etapa, né? Nessa etapa de validação dos dados, que é a transmissão, beleza? O protocolo de segurança de armazenamento, por exemplo, é a senha. A gente pode dar um exemplo, a senha é um computador. O computador tem uma senha para você desbloquear, então a gente tem lá uma segurança, porque aqueles dados estão armazenados, ou uma senha específica que você pode botar, por exemplo, no HD externo, ou em alguma pasta criptografada que você só pode ter acesso com senha. Então, geralmente, quando você diz que você vai fazer a segurança em um dado em armazenamento, é porque aquele dado está parado, ele não está sendo transmitido de um canto ao outro, então ele está armazenado, ele está parado. Então, a gente pode dizer que a segurança, quando em transmissão, quando o dado está no estado de transmissão, é aquela segurança, por exemplo, a segurança do seu roteador, a segurança da rede, né? Aí a gente pode dizer, e a segurança no armazenamento é aquela segurança do dado enquanto armazenado, do dado enquanto parado lá em algum dispositivo. Então a gente tem lá as senhas, os protocolos de segurança para a questão do dado armazenado. E a informação, né, também pode estar em processamento. Nesse caso, em processamento, a gente pode ter um mainframe, a gente pode ter algum tipo de software que está processando uma determinada informação, uma informação, por exemplo, estatística, e a gente pode estar dizendo que aquele software precisa ter algum tipo de criptografia para aquelas informações, enquanto dentro do software não possam ser roubadas ou desviadas a partir do próprio software. Então, a gente tem aí os 3 estados da informação, e eu já fui logo dando de cara para vocês essa questão do pensamento da segurança enquanto a informação em cada um desses estados. Temos a informação na transmissão. Transmissão é quando a informação está passando de um canto para o outro. Geralmente um Wi-Fi ou rede cabeados aí é a transmissão. Armazenamento é quando a informação está parada lá, a gente diz que ela está em armazenamento. Processamento é quando ela está em algum software fazendo lá, algum mainframe, alguma estrutura de hardware ou software fazendo lá, sendo trabalhada. Isso aí é informação enquanto em processamento. Temos aqui as contramedidas. Perdão. Temos aqui as contramedidas. As contramedidas são geralmente tecnologias, também podem ser políticas e práticas, e também podem ser pessoas. Vamos uma por uma dissertar, sim, sobre como gerir a segurança da informação. Temos aqui tecnologias, contramedidas em tecnologias. Temos aí softwares de criptografia, senhas, algoritmos de proteção, como antivírus, firewalls. Então, tudo isso são tecnologias,
antivírus, firewalls, softwares de proteção por meio de senha, softwares de validação de 2 etapas, tudo isso são as tecnologias. Então, uma das contramedidas que utilizadas, né, para a segurança da informação são tecnologias. Então, um tipo de contramedida são aquelas contramedidas chamadas tecnologias. Softwares em geral, como antivírus, firewall, também temos lá aqui senhas. Na questão da segurança física, as tecnologias de backup também, lembrando que backup faz parte da segurança da informação. Então, temos aqui as tecnologias. O que são políticas e práticas? Existem as ISOs, que são formas que são feitas, estudos e protocolos que são feitos para realizar auditorias de segurança da informação. As ISOs, elas são geralmente as 27.001, 27.000 e assim vai. Essas são as ISOs voltadas à segurança da informação. Elas são um conjunto, né, de boas práticas e sugestões para auditorias, para manter, né, a segurança da informação, seja backup, entre outras coisas. As políticas e práticas também podem ser, assim, políticas internas organizacionais. Um profissional de gestão de segurança da informação, um gestor de segurança da informação, ele pode ser um profissional que vai lá fazer os protocolos de segurança de uma empresa, dizendo que o servidor tem que estar em uma sala com algum tipo de segurança física para impedir que as pessoas, qualquer um tenha acesso ao servidor, criar protocolos para um padrão assim mais seguro na criação de senhas, criar protocolos de trânsito de dados dentro daquela organização. Então, a definição assim de políticas e práticas dentro de uma organização pode ser feito através de uma escrita, né? Tipo, pode ser feito de forma escrita, de forma definida, por um profissional, um gestor de tecnologia da informação. Esse profissional, né, pode estar fazendo lá dentro da sua organização toda uma questão de políticas e práticas para implementar, para que os funcionários, os colaboradores daquela empresa possam seguir e evitar, assim, algum tipo de contratempo, algum imprevisto relativo à segurança. Aí, outro método, que é, no caso, a contramedida, políticas e práticas, que quase sempre vem por meio de protocolos definidos. Temos aqui as pessoas. O que essa contramedida pessoas significa? Significa que a gente vai fazer o treinamento, que o ideal é que um gestor faça o treinamento. Eu mesmo trabalho, às vezes, com treinamento, ou, às vezes, significa a educação propriamente dita das pessoas, do usuário, por meio de algum tipo de programa de treinamento, algum tipo de programa de capacitação. Então, a contramedida, talvez essa seja a mais efetiva de todas, a mais legal que existe, que é a que eu gosto mais de trabalhar, que é a contramedida, que é o ensino, a qualificação e o treinamento do usuário, beleza? Isso garante com que ele faça, assim, o seu trabalho sem botar em risco a segurança da informação da empresa. Uma frase muito escutada no meio da segurança da informação e na gestão, nesse universo da gestão de segurança da informação, uma frase muito escutada é essa daqui: o usuário é o melhor antivírus.